Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais um System Talk. Hoje nós vamos falar sobre Design Thinking. Nós estamos aqui com o Ricardo Abelleira. Ele tem um livro sobre Design Thinking e vai estar dando uma explicação aqui para a gente sobre o tema. Bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Boa noite, pessoal. Então, Ricardo, a gente, primeiramente, poderia dar uma introdução para a gente o que é Design Thinking? Pois não. Sobre o tema? Claro. Daniel, Design Thinking é uma coisa que está meio na moda, né? Ultimamente as pessoas falam bastante e a maior parte das pessoas fica tentando definir o que é, né? E Design Thinking é simplesmente uma maneira diferente de pensar. Quer dizer, tem formas da gente pensar e é uma maneira diferente da gente pensar. Por que ela é diferente? Porque ela tem alguns componentes bem particulares. Ela serve para resolver problemas complexos. E aí, nesse sentido, a gente vai definir melhor o que significa um problema complexo, né? Nesse aspecto, Systems Engineering também serve para problemas complexos. Mas assim que ele tem algumas características. Uma delas é que ele trabalha justamente na interseção entre aquilo que é desejável pelas pessoas, pelos usuários, pelos clientes, aquilo que é possível do ponto de vista de tecnologia que pode ser feito e aquilo que se transforma num modelo de negócio viável, ou seja, gera valor numa cadeia de alguma forma. Então é uma disciplina que ela equilibra algumas coisas. Ela equilibra análise com síntese, ela equilibra pensamento divergente com pensamento convergente, equilibra raciocínio dedutivo com raciocínio abdutivo. Então ele é um processo exploratório e ele ganhou esse nome porque ele é um processo de pensamento que se baseou em algumas disciplinas ou alguns talentos que são típicos do design, dos designers, né? Então o processo de solução de problema dos designers ele passa por isso que eu comentei com você. Então por isso que ele ganhou esse nome de Design Thinking, porque é o processo de pensamento que os designers já usavam. E aí ele foi incorporado no mundo dos negócios nos últimos anos e por isso ganhou essa visibilidade, essa atração, né? No livro a gente faz uma definição, essa aqui é a definição do livro, que é uma metodologia que aplica ferramentas do design para resolver problemas complexos, tá? Então, acho que dá uma visão aí. Dentro da engenharia de sistema a gente também ataca essa parte de problemas complexos, né, sistemas complexos, né, também de forma holística, né, mas como é que a gente consegue apontar algumas semelhanças do Design Thinking com a engenharia de sistema? O que a gente pode elencar aqui? Eu vejo mais de uma semelhança. A primeira é que os dois processos de solução de problema, os dois métodos, eles servem para problemas complexos que têm muitas variáveis. Então essa é uma primeira semelhança. A segunda é que os dois processos eles trabalham de uma maneira integradora, né? O Systems Engineering tenta integrar diversas disciplinas ou de repente diversos requisitos. O Design Thinking ele também integra hipóteses, integra perfis diferentes que trabalham juntos para resolver o mesmo problema. Então eles têm esse caráter holístico, eles têm esse caráter integrador, eles têm esse caráter multidisciplinar e eles têm esse caráter de resolver problemas complexos. Então eu acho que nesse ponto tem mais uma coisa interessante que é o Systems Engineering também incorpora ao longo do seu processo ciclos de validação, certo? O Design Thinking também tem isso, não exatamente dessa forma. Ele tem ciclos de verificação de hipóteses. Então, em vez da gente validar uma única solução, a gente valida diversas soluções. Mas eu já estou falando um pouco das diferenças. Mas acho que do ponto de vista de semelhança, todos os dois, no final, chegam numa solução que
que é resultado de um processo convergente. Então, eu acho que esses são os pontos comuns entre Design Thinking e Systems Engineering, eu diria. Né? A gente fala um pouco de Systems Thinking também, agora está começando a se falar de Systems Thinking. Pensamento sistêmico. Exatamente. E o pensamento sistêmico ele é muito interessante porque os designers, antes de existir o termo Design Thinking, os designers eram melhores designers quando usavam pensamento sistêmico. Porque o pensamento sistêmico evita que você sacrifique um pedaço do sistema em detrimento de outro. Você costuma olhar o ótimo global e não os ótimos locais. Então, um bom designer, ele faz um bom projeto de produto quando ele consegue também equilibrar esse tipo de coisa. Então, o pensamento sistêmico é isso, é o cara não perder a visão do todo. Porque no processo analítico ele quebra em pedacinhos para analisar, mas no final ele tem que ter um valor que é um valor comum, né? Então, eu acho que é um outro ponto. Entender as necessidades do stakeholder. Exatamente. Identificar quem são esses diversos stakeholders e aí atender cada uma dessas demandas. Falando um pouco das diferenças, agora, a engenharia de sistema ela tem um processo que assim, ele pode ser customizado, óbvio, cada tipo de produto que você está desenvolvendo você pode customizá-lo, mas assim, ele tem alguns processos que são um pouco, eu diria assim, mais formais, né? Que é o caso que você mesmo mencionou, a parte da validação, a parte de verificação, a gente tem a parte de controle de configuração. Então, assim, são coisas assim que são bem processos, né? No caso do Design Thinking, a gente tem essas ferramentas, eu diria, para fazer essas atividades? Tem sim, Daniel. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um modelo que é um modelo que vocês usam até como pano de fundo para a gente lembrar qual é o framework do Systems Engineering, né? Então o framework do Systems Engineering é esse. Ele é um V que ele vai se desenvolvendo e ele tem momentos de verificação e validação, né? Mas se você for representar isso de uma maneira, se você for deitar esse V, é razoável a gente assumir que ele é um processo convergente, analítico e linear. Então ele, por exclusão, ele vai chegar numa solução final na implementação. É quase como se a gente pegasse esse V e deitasse ele. Se a gente deitasse esse V para cá, todo esse framework ainda seria válido. E da mesma maneira ele ia descendo, né? Ele ia descendo até chegar na implementação, com etapas ao longo do caminho que uma valida e verifica o que a anterior definiu, né? Então esse é o modelo clássico do Systems Engineering. Existe mais de um framework para representar o Design Thinking. Um deles é esse aqui, ó, que ele é um modelo que a gente chama de duplo diamante. Esse duplo diamante, de certa forma, é como... Agora imagina que você pegou aquele V do Systems Engineering e ele estaria representado nesse segundo diamante como se fosse essa segunda metade. Só que não somente com entregar. Eu acho razoável a gente afirmar que o Systems Engineering ele desenvolve e entrega. Então agora a gente pode lembrar daquele framework e ressaltar quais são as diferenças entre talvez os dois métodos, os dois processos. Então o Design Thinking como framework, ele é representado por esse diagrama, que é o diagrama do duplo diamante, e ele tem 4 fases. Essas fases não são necessariamente lineares, tá? Mas isso é uma representação. Então você tem uma etapa inicial, que ela é divergente, que é uma etapa de descoberta. O que significa essa etapa de descoberta? Você não parte o problema ainda não está definido, você tem um tema de uma maneira geral, você tem um assunto que você quer investigar. Daí você vai a campo, ou você vai fazer uma grande pesquisa, onde durante essa pesquisa você vai descobrir coisas. Então o Design Thinking ele assume que antes de você tentar gerar uma solução, existe um grau muito grande de incerteza em tudo que a gente quer resolver, né? Em todos os problemas que a gente quer resolver. E aí ele vai a campo tentar capturar informações sobre essas diversas incertezas.
São perspectivas de pessoas, né? Esse tipo de coisa. Nesse caso, você já está conversando com o stakeholder para tentar identificar. Exatamente. A conversa com os stakeholders acontece nessa etapa da descoberta. Eu pergunto isso porque muitas vezes o stakeholder não consegue dizer o problema. E muitas vezes ele fala, ele já quer a solução, né? Então, às vezes, até nesse trabalho aqui de descobrir, você tenta realmente descobrir o problema, que nem sempre te entrega o problema. E aí existe uma questão muito interessante nesse ponto. Esses seriam, vamos dizer, as 4 fases. Tá? Só que dentro de cada fase dessa, você tem algumas competências-chave, alguns pilares de forma de atuação. A forma de atuação que acontece no primeiro diamante inteiro é a empatia. Tá? Que é uma inteligência emocional que possibilita que você justamente tente se colocar no lugar do outro para poder extrair um problema que o outro não foi capaz de dizer que tem. Então essa é uma grande diferença, eu diria. O Design Thinking, eu acho que ele pode ser complementar ao Systems Engineering, na medida em que ele foca bastante na concepção, na etapa de concepção, de geração de alternativas de um problema, para soluções para um determinado problema. A etapa da descoberta, você vai a campo, você conversa com os stakeholders, você tenta extrair qual é o valor e você tem diversas ferramentas usando a empatia. Até o momento em que você, por causa daquilo que você investigou, você define um escopo de trabalho. E esse é o definir. Quer dizer, muitas vezes você abre e você descobre mais coisas do que você é capaz de digerir no prazo e com os recursos que você tem para gerar uma solução. Então esse é um outro ponto importante. Design Thinking é um modelo que ele é escalável. Se você tem um problema que é fácil de resolver e precisa de pouco recurso e pouco tempo, é possível fazer um ciclo rápido. Você tem um problema complexo, tipicamente ele vai demorar mais tempo, vai demorar meses, assim como o Systems Engineering, quando vai fazer um projeto de um sistema complexo, pode demorar meses. Então nessa etapa aqui ele faz a descoberta, depois ele define um escopo para atuar em função do que ele descobriu. E aí depois ele entra no processo de desenvolver soluções e depois ele entrega. Essas flechas representam a flecha de abertura, é o pensamento divergente, e as flechas de fechamento é o pensamento convergente. Então toda vez que eu abro, eu estou criando escolhas, gerando alternativas, criando opções. E toda vez que eu fecho, eu estou tomando decisões. Eu estou escolhendo que tem algumas coisas que eu descobri que eu vou deixar de fora, em função do contexto, em função do recurso, em função do tempo que eu tenho. Então, assim, eu diria que o Design Thinking ele é um complemento importante para Systems Engineering, na medida em que ele te ajuda a entender bem o problema e a extrair do cliente ou do usuário ou das pessoas que estão dentro do sistema, né, qual é o problema real. Quer dizer, o problema pode muitas vezes não ser um problema de função, pode não ser um problema de funcionalidade. O Systems Engineering ele foca muito na questão de funcionar bem, garantir a performance ótima, né, de todos os componentes de uma determinada solução. Então, o Design Thinking nem sempre ele tem somente essa atribuição, ele tem também a questão de resolver problemas dos seres humanos que talvez o cara não soube explicar que tinha. A gente chama isso de necessidade não articulada. Porque se você pergunta para as pessoas, elas só vão falar sobre aquilo que elas conhecem. E elas só vão falar do problema que elas têm consciência que têm. Mas tem problemas que elas têm que nem elas têm consciência que têm. E como é que você extrai esse tipo de problema? Através de outras técnicas. A empatia, você faz observação, e aí você faz shadowing, você passa um dia na vida do cara, e aí passa por tudo que ele passa, e aí você entende o tipo de sentimento que ele sente, que tipo de problema que ele sofre, e aí fica mais fácil de entender. E esses diamantes, eles se repetem, ou não necessariamente eles... Eles podem se repetir, Ricardo, podem. No mínimo, você tem 2 diamantes. Você pode ter, isso é muito doido, dentro desse primeiro diamante, você pode ter alguns ciclos de abertura e fechamento para chegar no ponto de uma boa definição de problema. Do mesmo jeito que dentro do ciclo de desenvolver e entregar, você também pode ter diamantes um dentro do outro. Entendi. Então, assim, ele não é necessariamente linear na medida em que quando ele chega aqui, ele começa processos de iteração e ele volta.
porque ele faz protótipos, aí ele testa. E aí a gente está falando de fail fast, a gente está indo um pouco para o lado de Lean Startup que o Eric propõe. Exatamente. É mais por aí. Mas dentro dos diamantezinhos. Exatamente. Tá. Então, assim... Uma coisa é um processo, outra coisa é um modelo mental. Eu gosto de separar essas duas coisas, até porque tem uma visão de processo aqui que a gente pode compartilhar. E eu acho que, assim, da mesma maneira, o Systems Engineering, o modelo em V, ele não é um processo. Ele é um framework. O que ele representa? Um modelo mental. Então, assim, vamos falar de modelo mental. Esse é o modelo mental. O que ele representa? Pensamento divergente, pensamento convergente e 4 grandes etapas. Mas se você for falar de processo, aí você tem uma coisa um pouquinho diferente. O processo é o seguinte, você tem um pedaço de empatia e imersão, você tem um pedaço de colaboração e cocriação, você tem um pedaço de experiência e prototipação. Tipicamente, a empatia, ela é um processo divergente. Porque o que você está fazendo durante a empatia é descobrir. Então você está adquirindo e gerando vários insights. Você está capturando os diversos problemas. Aí você define, ainda na parte da empatia, você fecha num problema para resolver. Aí você, quando entra na cocriação, com a colaboração, você já entra numa ideação que é expansiva. Então você gera várias alternativas como processo. E aí quando você quer entregar uma solução final, você passa por um processo de prototipação, onde você testa as diversas soluções e, em função do feedback dos usuários, você escolhe a melhor. Você não escolhe a melhor com um processo analítico linear. Você, em vez de trabalhar com soluções e pesar essas soluções numa matriz, você trabalha com hipóteses, constrói essas hipóteses e aí verifica se essas hipóteses são válidas ou não em função de uma interação com o cliente. E aí é o gancho para o que o Ricardo falou. Nessa hora, existe uma sinergia muito grande entre Design Thinking, Lean Startup, Estratégia do Oceano Azul, todas essas metodologias ágeis de Scrum. Tem uma outra chamada Design Sprint, que é um método que a Google ela pegou esse framework do Design Thinking, misturou com o Scrum e transformou em Design Sprint, que é um jeito de, em 5 dias, você gerar um processinho, testar uma série de coisas. Uma corporação, quem é que tem esse papel, essa responsabilidade, ou ainda mais essa competência de fazer essa extração, por exemplo, de fazer o exercício da empatia para poder extrair do stakeholder essa necessidade? Então, Cetro, eu acho que depende um pouco da corporação, depende um pouco da maneira como a empresa se organiza. Nas organizações clássicas, talvez isso fosse um papel que antigamente o marketing faria. Tá? Assim, a gente fala, é o marketing que vai descobrir quais são as necessidades e desejos do cliente e tal. Mas qual é uma característica típica do design e do designer, né? O designer, ele não acredita muito sem ele mesmo ver. Ele precisa vivenciar uma situação. O design tem um negócio de see for yourself, assim, tem que ir lá e entender por quê. Porque o marketing, ele foi muitas vezes canalizado para uma coisa de tentar extrair uma proposta de valor sem entender. Então essa pegada do vender de cara, no marketing tem muito um pouco essa abordagem de vender e tal, que é importante também, mas às vezes ela é prematura. Então, assim, a ciência da qual o Design Thinking pega as coisas emprestadas nessa fase são ciências sociais, tipicamente antropologia, etnografia. Então, respondendo sua pergunta, não é uma coisa que está sedimentada nas organizações como um departamento bem definido que tem um papel de um cara que vai lá e faz. O que tem acontecido nas empresas inovadoras existe um grupo de design researchers, você pega a Google, tá? Ou você pega a Airbnb, ou pega a Uber, ou pega a Amazon, eles têm um grupo de design que chama-se Design Research. Esse grupo de Design Research é o grupo responsável por ir a campo, capturar os desejos do cliente e enquadrar os problemas em oportunidades na forma de desafios. E aí depois isso... Só que assim, não é uma coisa... Não é um processo que o cara joga por cima do muro uma lista de findings, entendeu? Ele fala, olha, fui na entrevista, conversei com um cara, esse é o resultado. Ele é muito assim, olha, eu descobri isso, mas assiste comigo o vídeo.
para você entender como o cara se comporta. Então, assim, eu acho que tem um cuidado muito grande de evitar as traduções, de evitar o bias. Legal. Um ponto na engenharia de sistema, a gente tem a fase de concepção, né? E ali na engenharia de sistema a gente não tem muita ferramentas para auxiliar. E o que acontece às vezes quando você está fazendo a concepção de um projeto, você acaba olhando só para o passado, né, das soluções que você já teve ou as soluções similares. Você acaba não tendo uma visão assim, ou até mesmo um insight para olhar o novo, descobrir novas soluções para aquele seu problema. Certo. O design thinking vem ajudar em cima disso. Pois, excelente ponto, viu, Daniel? E, assim, acho que dá para a gente conversar bastante sobre esse ponto. Assim, a relação entre a aplicabilidade do design thinking como mola para a inovação e o systems engineering como mola para a inovação. E aí eu peço desculpa se eu cometer algum engano em relação à proposta do systems engineering, porque não é a minha especialidade, mas o que eu entendo de systems engineering que eu estudei, ele é um processo muito bom para fazer improvements, para fazer melhorias, para chegar a um ótimo, como você mesmo falou, a partir do passado. Então, vou dar alguns exemplos onde a gente aplicou muito Systems Engineering na história da humanidade. Desenvolvimento de aeronaves, desenvolvimento de plataforma de petróleo, desenvolvimento de produtos complexos que têm muitas peças para serem integradas. E aí o que a gente vê? A gente vê que isso é um domínio da engenharia. E no domínio da engenharia tem sempre uma preocupação em otimizar, em fazer otimizações. Então, você vai criando saltos de melhoria contínua. Você faz assim, eu tinha uma arquitetura de uma aeronave e ela tem requisitos de engenharia para ela funcionar. Então, eu não estou muito preocupado se o operador de pista está naquele dia se sentindo mal porque ele não gosta do trabalho dele e ele acha que a sinalização não vai ser eficiente. Não, a gente está preocupado com safety, a gente está preocupado com eficiência e performance. Então existe uma relação, pegando o exemplo da aeronáutica, né, de enflechamento de asa, área lar, comprimento de fuselagem, posição do trem de pouso, CG, que é quase uma dança dessas variáveis que ela chega num limite. E você dali para frente você só otimiza. Você fala assim, poxa, qual é a melhor configuração? E baseado naquele passado, numa aeronave que você já fez, você faz uma nova melhor. Você diz assim, eu tive dificuldade de integrar esse sistema com esse e tal. Mesma coisa acontece em plataforma de petróleo, mesma coisa acontece em navio, mesma coisa acontece em automóvel. Então o que acontece? Systems Engineering parece ser um processo muito bom para gerir problemas complexos que têm variáveis técnicas, muitas variáveis para serem equilibradas e chega numa solução de compromisso de maneira otimizada, construindo sobre uma solução pré-existente. O design thinking nesse aspecto, ele possibilite mais que a inovação aconteça, porque ele explora mais alternativas ou configurações diferentes, ou alternativas diferentes. E nesse aspecto é interessante porque o design thinking ele questiona o problema. Então se você fala assim, poxa, eu quero fazer uma aeronave para transportar X passageiros com tal missão e tal, o profissional de design thinking ele vai olhar e vai falar assim, para que você precisa da aeronave in the first place? Né? Quer dizer, isso o engenheiro de sistema jamais faria, quer dizer, porque não é da natureza do processo de raciocínio. A partir do momento que a gente incorpora a possibilidade de questionar se a aeronave é necessária ou não, você abre espaço para inovação. Então você fala assim, poxa, talvez eu não precise de uma aeronave. O que o cliente está tentando fazer? O que o usuário está tentando fazer? Ele está tentando ir de A para B. Então ele está tentando se deslocar. Quais são as alternativas que ele tem para me deslocar? Aí começa uma coisa mais de geração de alternativas. Eu tenho o teletransporte, que é uma coisa lá do Star Trek, que é uma coisa completamente fora da realidade, mas é uma possibilidade. Eu tenho o Hyperloop,
né? Eu tenho trem-bala, eu posso ir de burro, de jegue, eu posso ir de moto, eu posso ir a pé. Então, assim, nesse sentido, eu acho que ele tem a questão da proximidade com o Systems Engineering, com o pensamento sistêmico. Quer dizer, qual é a função? O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando me deslocar de A para B. Então a gente sempre dá um zoom out, no sentido de poder reenquadrar o problema. E aí, quando você faz isso, junto com a empatia, com descobrir tensões, contradições, surpresas que o cliente está falando, você abre oportunidades para inovação. Então você abre oportunidades para explorar coisas que você não faria num processo linear, convergente, por definição. Então, assim, nesse sentido, eu acho que é legal, porque ele é mais propenso a fomentar a inovação. Você tem uma ideia, naquele Fórum Econômico Mundial, em Davos, em 2006, o Bill Gates e uma série desses formadores de opinião estavam reunidos e perguntaram qual é o processo, o pensamento, ou qual é o framework, ou qual é o método que vai ajudar a gente a ter mais prosperidade no século XXI, por causa das mudanças de tecnologia, por causa da velocidade com que as coisas estão acontecendo, por causa de todas as disrupções que estão acontecendo. E aí Bill Gates falou, Design Thinking, entendeu? E aí ele estava querendo falar justamente esse processo de pensamento que aceita você testar várias coisas. E aí vai na linha do que o Ricardo falou, fail fast, né? Aprender rápido, ciclos de aprendizado rápido, etc. Então acho que é um ponto bem interessante, quer dizer, como que o Design Thinking pode ajudar a ter soluções mais inovadoras. E o interessante também é o seguinte, viu, Daniel, ele tem que ser muito rápido e tem que ser na etapa de concepção, porque o Design Thinking não pretende ser um processo de desenvolvimento de produtos. Ou seja, ele não substitui de maneira alguma o que a gente chama de desenvolvimento integrado de produto. Ele não tem essa pretensão. Ele, no máximo, tem uma pretensão de fazer uma etapa de estudos conceituais mais exploratória. Agora, da etapa de definição conjunta para frente, de uma maneira geral, porque aí você não tem muito mais incerteza. Se você definiu aquele envelope, você definiu aquela missão, você definiu o que você quer fazer, dali para frente é mais convergente mesmo. Mas você pode ter algumas explorações, falar assim, poxa, será que esse aspecto da solução o usuário vai gostar? Você faz um pequeno protótipo e testa aquele pedacinho. Será que esse outro pedaço ele vai gostar? E assim você vai. Então vai naquela questão dos vários diamantes e dos ciclos de iteração rápida, um dentro do outro. E nada impede que dentro de um ciclo de desenvolvimento de produto a gente use essa maquininha aqui para soluções de pequenos problemas que a gente vai encontrar ao longo do caminho. É um importante motor da inovação ao longo do desenvolvimento do produto. Exatamente, não é uma coisa ou outra. Exato. É uma coisa e outra. E assim, nosso amigo Vantuir, né, que vocês conhecem bem, ele trabalha com gestão de projetos, e a gente tem trabalhado muito conversando sobre essas semelhanças entre gestão de projetos, entre Systems Engineering, entre Design Thinking. E a gente a gente não tem muita filosofia, no sentido que a gente não defende muito uma escola, não defende o PMBOK, a gente não defende o modelo de Stanford, que é linear, não sei o quê. Não, a gente fala, poxa, o que funcionar, a gente tem que usar. E as coisas têm que ser complementares, né? Então, complementariedade, eu acho que é o fundamental. Legal. Bacana. Não sei, Daniel, você tem mais alguns pontos aí que você... Não, eu acho que a gente cobriu bastante coisa, né, nesse talk. Você tinha comentado da jornada do usuário. Não sei se talvez podia acrescentar alguma coisa. A gente tinha comentado acho que até o Abelheira falou um pouquinho. Parece que a jornada do usuário no Systems Engineering ou num grande projeto acaba sendo mais um requisito de mercado, uma especificação técnica. E talvez, o Ricardo... Nossa, meio frio. Exato, eu acho que essa é a palavra. E é nessa hora que a coisa ganha uma camada a mais, que é essa camada de reconhecer que as pessoas são pessoas, e as pessoas não são frias, as pessoas são quentes, quer dizer, as pessoas têm emoção. O processo de decisão das pessoas, a gente é educado a ter um processo analítico e racional. Na escola, no segundo grau, na faculdade, depois no trabalho. O cara fala, você é um cara bom de resolver problema? Você é um cara frio, você é um cara calculista, você é um cara que sabe ponderar as variáveis e chegar numa solução de compromisso.
Isso é um pouco aquele ponto que o Roger Martin fala, que eu comentei com você, que ele fala assim, por que eu preciso chegar em uma solução de compromisso? Então, dentro do Design Thinking, tem um cara legal chamado Roger Martin, ele é da Universidade de Toronto, e ele defende um processo de raciocínio que chama pensamento abdutivo. E ele fala assim, poxa, um cara chega com uma solução e o outro chega com a outra, e eu tenho que tentar intermediar essas duas coisas, tipicamente eu vou chegar numa solução que é pior do que qualquer uma das duas, porque eu vou fazer concessões, né? E ele fala, o que eu me provoco de uma maneira geral, e tenho provocado o mundo nesse sentido, é de tentar fazer uma terceira opção com os dois, que seja melhor do que qualquer uma das duas. Porque na medida em que um entende a perspectiva do outro, eles podem se unir e tentar juntos bolar uma alternativa ainda melhor. Então, nesse ponto, a jornada do usuário, que é uma ferramenta interessante, ela vai contando como que o cara se sente ao longo das diferentes etapas do que poderia ser uma jornada. Então, um exemplo, o cara vai ao cinema. Ir ao cinema é parte de uma experiência. O cara não estala o dedo e aparece dentro do cinema na sala de projeção. Ele tem que escolher o filme, ele tem que separar a roupa, ele tem que tomar banho, ele tem que se deslocar até o cinema, ele tem que arrumar um lugar para parar, ele tem que comprar o ticket, ele tem que comprar pipoca, aí ele tem que gostar do filme, depois ele tem que voltar para casa. Cada etapa dessa que eu falei, ela pode ser descrita como um pedacinho de um filme. E aí cada pedacinho desse do filme é um pedacinho da jornada. E aí, ao longo da jornada, nem sempre porque o filme é bom, o conjunto de experiências é bom. Se a pipoca for ruim, se o cara demorar para estacionar e chegar atrasado no filme, coisas desse tipo podem fazer com que a jornada seja ruim. Então, uma coisa que o Design Thinking tem feito é reconhecer que uma experiência é um conjunto de uma série de experiências. E ele tem tentado atuar em experiências que supostamente seriam fora do escopo. Mas aí é aquele zoom out que a gente estava falando. Você vai chegando para trás e falando, poxa, por que eu não posso olhar o problema como um todo? O problema é um problema de entretenimento, né? E aí ele fala, para que eu preciso ir ao cinema então, se a experiência de estacionar o carro é ruim? Aí te dá uma oportunidade de fazer o seguinte, o que você tem no cinema? Ah, eu tenho uma projeção, poxa, mas eu tenho o IMAX, né, projeção da profundidade de campo, sala escura e tal. E aí apareceu, dos anos 90 para cá, esse conceito de home theater, de você... Por que você vai sair para ir ao cinema, se tudo que tem no cinema você pode ter na sua casa? Então, assim, são reenquadramentos como esse que fazem com que novas oportunidades de negócio apareçam e novos nichos sejam criados. Netflix versus Blockbuster, né? A Netflix acabou com a Blockbuster, porque ninguém mais aluga filme, porque o filme deixou de ser um asset, né? O cara fala assim, o valor, o que eu quero? Não, e eu quero o serviço, eu não quero ter o filme. Eu não quero ter que pegar um filme, eu sou desse tempo, mas pegar um filme na locadora, tinha que devolver, tinha que rebobinar, não sei o quê. Tem que ter um aparelho em casa para fazer o... Gasta energia, não sei o quê. E aí a tecnologia fica velha, eles falam, poxa, agora saiu o Blu-ray. E agora, né? Agora esse videocassete não serve para nada, né? Porta-copo. Então, eu acho que é interessante isso. E esse processo de raciocínio não é justo atribuir somente ao Design Thinking. Porque, assim, todos os processos de gestão de inovação, eles foram evoluindo no mundo do ano 2005, 10 para cá. Tem até acho que aqui tem uma coisa interessante que mostra um pouco isso, que é isso aqui, ó. O que aconteceu no mundo, né, de uma maneira geral? A primeira metade do século XX, ela foi muito caracterizada por essa questão da manufatura. Né? O mundo era de quem conseguia fabricar as coisas. A engenharia, GE, Boeing, as grandes empresas surgiram, né, em cima disso aí. Em 1960, 1990, fabricar não era mais diferencial competitivo, todo mundo sabia fabricar. O diferencial competitivo passou a ser distribuir. Então, gerir a cadeia de fornecedores, logística. E quais foram as empresas que apareceram muito nessa época? UPS, Walmart, foram empresas que floresceram nessa época por conseguir gerir uma cadeia de fornecedores complexa. De 1990 para 2010, essas coisas viraram commodity. Fabricar e distribuir não deixou de ser diferencial competitivo. E aí passou a ser diferencial competitivo quem tem acesso à informação. Poxa, eu sei mais do que você, eu tenho acesso a um conjunto de informações que ninguém tem. E aí entrou a internet na jogada, pavimentando o caminho para o século XXI, no sentido de que criou uma infraestrutura, né? E aí
do século XXI para frente, ele está sendo caracterizado por essa sequência de inovações que não seriam possíveis se não se tivesse pavimentado o caminho, se não houvesse uma infraestrutura criada pela internet, se não houvesse fidelidade na banda larga, se não houvesse fidelidade na troca de dados, etc. Você não poderia imaginar que daria para fazer um Airbnb, porque nem todo mundo teria um computador em casa, nem todo mundo teria um computador móvel que anda na palma da mão, que todo mundo tem hoje. Então, assim, aconteceram coisas aqui que levaram o mundo para o ponto onde ele está hoje e que são condições necessárias. Então, é uma questão meio que histórica, né, de tecnologia. Então, não é o design thinking que é responsável por, de 2010 para frente, as pessoas terem foco nos clientes. É a consciência de que tudo que ficou para trás virou commodity. Manufatura virou commodity, distribuição virou commodity, domínio da informação virou commodity. Aí o cara pergunta, e o que tem de diferente? Tem de diferente serviço, tem de diferente experiência, tem de diferente modelo de negócio, onde você pode gerar valor para uma cadeia. Então, isso é muito interessante, porque essas coisas floresceram ao mesmo tempo. Design Thinking como mola para inovação, inovação com outras ferramentas, né, estratégia do Oceano Azul, né, diferencial competitivo de vários outros métodos que tem por aí. Legal, acho que foi muito bom a nossa conversa aqui. Queria agradecer o Ricardo, o Carter e principalmente o Abeleira, que contribuiu com o Impulse, dando essa grande aula de Design Thinking. Não esqueça que, como eu mencionei no início, o Ricardo Abeleira ele tem um livro sobre Design Thinking. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o assunto, é só ir lá e comprar. Obrigado aí, pessoal, e até a próxima. Obrigado a vocês aí pelo convite, pela oportunidade, pelo carinho. E é sempre interessante a gente estar conversando sobre esses assuntos, né? Você vê que a gente é muito apaixonado, acaba falando bastante, mas queria deixar a porta aberta aí para a gente ter quantas interações vocês acharem necessárias aí, para a gente ir junto desbravando esse caminho e aprendendo junto, porque a gente também está aprendendo bastante. Obrigado pela oportunidade aí. Falou, gente.